Salmo 13, o Salmo de Davi. Nós temos seguido o estudo do livro dos Salmos. Não necessariamente, mas na maioria das vezes a gente estuda um dos Salmos. Hoje será o 13. O destaque para esse Salmo, é um Salmo de Davi, é a oração e a fé. Nós precisamos fortalecer a nossa fé e ter uma vida de oração. Em resumo, é isso. Vamos fazer uma leitura desse salmo. São apenas 6 versos. Os 2 primeiros são a angústia de Davi. O 3 e o 4 é a oração de Davi. E o 5 e 6 é a convicção, a certeza e a fé que Deus deu a ele. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu lerei os versos ímpares e peço que vocês juntos leiam os versos pares. O tema, a oração da fé, vamos começar a leitura. Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Amém. Vamos ter uma breve meditação nesse texto. Então, irmãos, é um salmo que ele traz uma perspectiva individual de Davi. Ou seja, lutas pessoais, talvez uma guerra. Ele fala aqui dos seus inimigos. Não se sabe se era uma guerra que ele estava ou era outros tipos de inimigo. Pensa-se numa enfermidade, uma doença, a morte. Era algo na vida de Davi. E ele traz para esse salmo que foi por meio da oração e da fé que ele venceu. Assim é ainda hoje. Nós temos nossas lutas pessoais e é dessa mesma forma. Através da oração, Deus fala, Deus fortalece, Deus renova a nossa fé, nossa vida e faz a sua vontade. Então, outra questão importante nesse salmo, mesmo tendo uma perspectiva individual, mas ela toca na vida de Davi de forma geral. Ele era rei, isso tinha a ver com o reino, isso tinha a ver com sua família. E assim é na nossa vida, nada é somente nosso. A nossa dor também é da igreja, é do corpo de Cristo, a nossa família sofre juntamente conosco. E Davi estava passando por isso. A fé, é necessário nós nos preocuparmos com nossa fé. É necessário nós buscarmos a Deus. Nós precisaremos de fé a vida inteira. Até o último dia da nossa vida, nós precisaremos de fé. Por meio da fé, o caminho da fé é o caminho que todos nós temos que trilhar até chegar na eternidade. Na eternidade, certamente nós não vamos precisar mais de fé, porque já será realidade. O reino de Deus, as promessas cumpridas. Mas aqui nessa vida nós temos que passar pelo caminho da fé, também pelo caminho da oração. Esse salmo, juntamente com toda a Bíblia, nos chama à oração. Foi dito ainda há pouco por pastor Érico, lá em Tiago, né? Se está alguém enfermo, ore. Jesus mesmo, sendo o Senhor dos senhores, se fez homem, ele orava. Para escolher os seus discípulos, ele orava. Diante das lutas, das perseguições, ali, ao chegar perto da cruz, da sua morte, Jesus ora, seja feita a sua vontade. Orai sem cessar. E diante disso, né, esse salmo traz essa pergunta para nós, de forma
indireta, mas traz, como está a nossa vida de oração? Será que nós oramos? Eu penso aqui no contexto da nossa igreja local. Eu fico pensando, será que os irmãos da Igreja Presbiteriana do Catolé estão cumprindo essa ordem de orar? Davi já naquele tempo orava, buscava, seja uma guerra, seja uma enfermidade, seja uma luta pessoal, ele foi buscar e Deus lhe deu graça. Será que nós temos feito assim? Eu fico pensando, os irmãos aqui da igreja, será que estão orando? Eu não sei, eu espero que sim, porque é o caminho de Deus. Deus quer que seja assim. Eu sei que nós temos vários grupos de discipulado, vários grupos de estudo. Eu sei que tem irmãos que oram nesses grupos. Nós temos buscado a Deus através desses grupos também. Sei que nos dias de quarta-feira alguns irmãos frequentam aqui, mas são poucos. Outros estão em casa. Às vezes eu me pergunto, por que não vem? Por que não tem aquele compromisso de buscar? É dia de oração. Não sei. Tem o culto da SAF, que é na quarta-feira também, à tarde. Hoje mesmo teve. Algumas irmãs participam. Graças a Deus, estão orando ali também. Temos outros momentos da igreja que a gente ora. Será que todo dia os irmãos em casa buscam, fecha a porta do teu quarto, busca o Senhor? Não sei, espero que sim, espero que sim. É o meio pelo qual Deus deixou de nos falar, de nos fortalecer. Não é o único. Deus fala pela palavra, Deus fala pela igreja, mas Deus fala também pela oração. Foi aqui, através da oração, que Davi foi fortalecido. É um meio de graça. Esse salmo é um salmo simples, pequeno. Ele mostra a vida de Davi, da angústia até a confiança. Inclusive, um dos louvores que Gustavo tocou mostrava isso, né? De um poço de perdição, o Senhor me tirou e me pôs um novo cântico nos lábios. É isso que acontece. Davi estava no fim do poço. Davi estava, os inimigos, seja a morte, seja uma enfermidade, ele estava lá no fim do poço. Mas através da oração, por meio da fé, ele é levado às alturas da confiança. É assim na nossa vida. É através da fé que o poder de Deus nos fortalece. Quando estamos fracos, somos fortalecidos. Por meio da oração, conhecemos mais a Deus. Ninguém ora e sai da mesma forma. A gente sai fortalecido, a gente sai confiante, a gente sai... Porque essa é a questão, a confiança. Deus quer que confiemos nele. Esse é o ponto principal desse salmo. Davi é chamado a confiar. E é difícil confiar. Parece tão simples, mas oração é um chamado à confiança. Por que nós oramos? Nós oramos não é só para que aconteça o que a gente quer, eu vou orar até Deus me dar. Não é esse o propósito da oração. O propósito da oração é submissão à vontade de Deus, é conhecer a vontade de Deus, é desfrutar de Deus. Não é aquela ideia, eu vou pedir até eu conseguir. Não é bem isso. Inclui também pedido, perseverança, também faz parte, mas não é o foco principal. O foco principal é deleite, aprender a confiar em Deus. Aprender a confiar em Deus, é o que Deus quer. Ele é soberano, Ele é sábio. Vale a pena a gente entregar todo nosso problema para Ele. Versos 1 e 2, é a angústia de Davi. Angústia de Davi. É tão grande que ele usa 4 vezes, por 4 vezes ele repete, até quando, Senhor? É como se ele não aguentasse mais. Quanto sofrimento, quantas vezes, Senhor? Até quando, né? O coração dele, a alma abalada, angustiada, e ele, Senhor, até quando? Ele está no fundo do poço. Há um comentarista, o Derek Kidner, ele diz: desde as profundezas até atingirem um ponto superior de confiança e esperança. É a mensagem desse salmo. Davi diz: até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Às vezes a gente não se sente assim, Deus esqueceu,
Deus não está vendo. Mas Deus não esqueceu, era uma forma de Davi expressar a sua dor. Muitas vezes nos Salmos e em outros textos do Antigo Testamento a gente vê, Deus lembrou-se de Abraão. Não é que Deus estava esquecido de Abraão, Deus viu tal situação. Não é que Deus não estava vendo, mas significa que chegou a hora de Deus agir. Mesmo jeito Davi aqui está dizendo, está esquecido de mim. Davi sabia que não, mas era uma forma dele dizer, Senhor, minha dor está grande. Até quando, Senhor? Até quando esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Ele sabia que não, mas era mais uma vez dizendo, está doendo, Senhor, está difícil. E Deus nos dá essa liberdade, submissos a Ele, nós podemos dizer, Senhor, está difícil, Senhor, não entendo. Até quando, Senhor? Mesmo assim, fortalece minha fé, mesmo assim, ajuda-me a seguir nesse caminho de perseverança. Verso 2, ele diz mais uma vez, até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? A alma, às vezes, nossa, está abatida, dolorida, não é? A alma fica ali. Até quando? Com tristeza no coração cada dia. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Seja um exército, seja uma enfermidade, seja algo difícil. Às vezes a gente não sente assim, irmãos. Às vezes é um espinho na carne. Às vezes é uma dor que dói todo dia. No caso de Paulo, Paulo tinha um espinho na carne que eu acho que doía todo dia, mas era para o bem dele. Hoje também, às vezes a gente tem, eu acho que todo mundo tem o seu espinho na carne, tem coisa que todo dia a gente sofre a mesma coisa. Até quando, Senhor? Mas foi dado para o nosso bem. O que seria Paulo sem o espinho dele? O que seria Davi sem esses momentos aqui? Do mesmo jeito a gente, o que seria de nós se não fosse essa dependência de Deus, essa fé que a gente precisa ter, essa confiança? O que seria de nós? Deus sabe que a gente precisa estar nesse caminho. Até quando? Verso 3 e 4, Davi faz o pedido dele. Primeiro ele lamenta, está no fundo do poço, mas agora começa a fé a aparecer, a oração. Ele diz, atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Então ele pede, Senhor, atenta, responde-me. Nós também podemos pedir, Senhor, apresentar nossas necessidades, nossos problemas, nossa dor, nossa vida, a dos outros, a do irmão. É através da oração que a gente ora uns pelos outros. É através da oração que a gente se alegra com a bênção na vida dos outros. A gente celebra, a gente dá glória a Deus. Responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os olhos. Isso é tão importante, meus irmãos. É uma das maiores bênçãos da vida. Os olhos do entendimento. A gente perceber que Deus está no controle. A gente confiar. Os olhos espirituais abertos. Isso, se você tem isso, é um dom de Deus. E agradeça muito a Deus. Triste é ter os olhos da fé fechados, não ter esperança, não vislumbrar. A fé vê o impossível, a fé confia. Se você tem isso, dê muitas graças a Deus. Isso é uma grande bênção na vida. E se não tem, peça, Senhor, abre meus olhos espirituais, dá-me entendimento, dá-me sabedoria, faz-me perceber a grandeza de Deus, faz-me confiar em Deus. Davi pede, ilumina os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Talvez uma enfermidade mortal, talvez a guerra, não é? Ele estava aqui em contexto de morte. Deus pode livrar da morte, não é? Livrou aí minha sogra com 95 anos, a gente pensava que ela não ia resistir à cirurgia, resistiu. Deus livrou mais uma vez, já está em casa, Deus tem o controle da vida. Só leva no dia que Ele quer. Verso 4, para que não diga o inimigo, prevaleci contra ele, não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. O inimigo iria sorrir, ia se alegrar com a derrota de Davi.
E ele pede: Senhor, livra-me do inimigo. Finalmente, os 2 últimos versos é a fé, brotou, ele sai do poço, ele vai às alturas da fé, e ele tem convicção, certeza, ele até se alegra. Quem vai se alegrar é Davi, não é os inimigos. No tocante a mim, confio na tua graça. Confio na tua graça. Regozije-se meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que bênção, meus irmãos, que bênção. Deus fortaleça nossa vida de oração, nossa fé. Busquemos ao Senhor sempre em oração. É assim que somos fortalecidos, é assim que Deus faz conosco, como fez com seu servo Davi. Estamos finalizando nosso culto de oração.